Vamos lá, pessoal, responder a nossa questão discursiva de número 5. O Enadio, ele abordou o tema de direito à saúde na pandemia, né? Talvez um tema assim, bastante atual, justamente por conta do que a gente vem vivendo, né? Tratando e discutindo bastante, tanto no meio judiciário como no próprio executivo. A saúde está prevista lá no artigo 196, como um direito a todos. A própria questão trazia esse artigo para vocês. E a questão concluía dizendo que no meio da pandemia, há aí uma discussão de quem seria o responsável em prestar certos serviços de saúde, dizendo que existiria aí uma dificuldade em implementar de forma efetiva e completa esse direito. Na letra A questão perguntava para vocês como é que é a repartição de competência do direito à saúde na Constituição e pediu o posicionamento do STF em relação a isso. E na letra B, pedia que a gente dissesse, né, na questão, quais os mecanismos judiciais que o cidadão que esteja prejudicado pelo serviço da saúde, né, a saúde poderia lançar mão. Na letra A, você tinha que dividir a sua resposta em dois momentos. Primeiro, como que a Constituição faz previsão do direito à saúde, né, em seus artigos. E no segundo momento, tratar de como o STF analisa isso daí. O artigo 23, esse segundo, ele vai dizer que a saúde é uma competência comum dos entes federados. Então, você tem aí a União, estados, municípios e Distrito Federal responsáveis pela prestação do serviço à saúde. É assim que a Constituição traz a repartição de competência. Mas a partir do momento em que eu coloco na responsabilidade de todos um serviço, acaba, se esse serviço for interessante, todo mundo querendo prestar, e se esse serviço for trabalhoso, ninguém querendo se responsabilizar. E aí o que acontece? O SUS, ele vai ter uma cartela de protocolos clínicos que ele oferece, né? Um medicamento X para doença tal, o exame X para doença tal, e esse protocolo clínico é o que a gente chama de lista do SUS. No entanto, existem certos medicamentos que não estão na lista do SUS. E aí, cria aí a grande discussão. Quem estaria responsável em prestar esses medicamentos? Por isso que a questão vai te perguntar qual a posição do STF. A pandemia foi algo novo. Eu tinha ali exames, eu tinha cirurgia, eu tinha medicamento, eu tinha uma série de insumos que precisavam ser fornecidos pelo Estado e de quem era a competência para aquilo ali. Essa discussão da judicialização da saúde já vem há muito tempo, né, no cenário brasileiro, tanto no âmbito dos tribunais como na própria academia, se discutindo bastante, porque é realmente uma questão bastante delicada quando eu trago a vida, a saúde e coloco isso dentro de uma perspectiva orçamentária do Estado. Visando isso daí, um certo reequilíbrio nas contas estaduais, nas contas municipais e federais, por conta da judicialização da saúde, o STF ele analisou o tema 793. O tema 793 do STF, que é um recurso repetitivo, que foi destacado para poder tratar justamente essa questão de responsabilidade. Como existe uma competência comum e cabe a todos os entes a prestação do serviço público, quem ficaria responsável pelo quê quando esse serviço não estiver na lista do SUS? E aí o STF definiu da seguinte forma: a União ela vai ser responsável por todos os medicamentos de alto custo. Ela é responsável financeiramente. O que significa? Ela deve custear todos os medicamentos de alto custo que não estejam na lista do SUS. E aí, o que acontece? Estados e municípios, que são os entes que têm uma maior capilaridade, ou seja, que têm já postos de saúde instalados, têm hospitais, já tem equipe, pessoas, insumos, né, preparados para poder fazer a prestação desse serviço, estariam responsáveis pela execução do serviço. Então, se é a aplicação de um medicamento, a União custeia, o Estado vai lá e faz a execução. Seria mais ou menos nesse sentido. E a gente teria também aí uma outra situação. Aqueles medicamentos que sequer estão aprovados na Anvisa, mas que o juiz determinou o fornecimento dele. Esse aí também, se existir, né, no caso excepcional que o tema 793 traz, né, nas situações excepcionais onde não há nenhum outro tratamento, caberia à União também fornecer. Então, a tua letra A, ela tinha que estar aí recheada. Primeiro, mostrando que você sabia que a competência comum dos entes federados, lá no artigo 23, inciso 2º, e que o STF, no tema 793, definiu que o protocolo de diretrizes clínicas e terapêuticas do SUS deve ser seguido. Quando o fornecimento do medicamento da saúde for fora desse protocolo clínico, da lista do SUS, caberia à União a responsabilidade de custear medicamento de alto custo e aqueles não aprovados pela Anvisa, e estados, municípios e Distrito Federal de executar esse serviço, ok? Essa aí era a tua letra A.
Na letra B, você precisava dizer quais as medidas judiciais que o cidadão pode lançar mão para poder, de alguma forma, ter ali a prestação do serviço de saúde, né? Nós temos mandado de segurança, se o direito ali estiver líquido e certo, mas nós temos também a ação ordinária com pedido de liminar, que talvez seja a mais adequada, porque a gente pode discutir laudo médico, pode se fazer perícia, né, a depender da prestação de saúde. Então, não haveria ali uma única resposta. A gente teria, né, pelo menos essas duas respostas, tanto o mandado de segurança como a ação ordinária com pedido liminar, tá certo? Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha esclarecido, tema bastante instigante e profundo, né, atual, e que a gente viu aí numa palestra aqui na FV-Uni, com todas essas nuances, né, tanto do direito administrativo como do direito constitucional, tentando aí de alguma forma trazer esse tema um pouco mais simples para vocês.